Transição para desodorante natural ou nunca mais usar desodorante? Finalmente estou fazendo esse vídeo que vocês pediram para falar sobre a minha transição para um desodorante natural. Primeiro, gente, eu quero deixar claro que eu não sou uma química ou uma grande estudiosa em relação a isso. Só que eu comecei a pesquisar lá atrás na minha transição para uma vida mais sustentável e comecei a descobrir várias coisas e eu vou trazer algumas dessas coisinhas para vocês, mas quero principalmente falar um pouco sobre os tabus que a gente tem em relação a isso e sobre o conhecimento que nós precisamos ter no nosso corpo. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, eu tô aqui com uma colinha, alguns dos ingredientes que eu encontrei no Naturalíssima, que é um dos lugares, eu vou deixar algumas referências aqui para vocês, que são mais confiáveis, que vocês podem estudar, sobre qual é o malefício do antitranspirante e do desodorante, que é importante. Essas duas coisas são diferentes, você sabia? O desodorante, ele é um antibactericida que vai tirar as bactérias aqui da região da nossa axila que acabam trazendo um mau cheiro. O antitranspirante, além dele fazer isso, ele vai também tampar os nossos poros. Qual é o problema desses dois itens? Primeiro, que tampando os nossos poros e não deixando o suor rolar, a gente está impedindo uma coisa que é muito natural do nosso organismo e que faz parte do equilíbrio justamente para que ele não cheire tanto. Então isso pode acabar trazendo um efeito rebote. E o desodorante, ele pode ser feito com ingredientes muito mais naturais. E por que não é feito, eu já vou te contar já. Falando um pouquinho da lista aqui. Um dos grandes vilões que é sempre falado e que nos desodorantes naturais você geralmente vai encontrar é o tal de alumínio. O alumínio tem algumas pesquisas que dizem que ele pode ser cancerígeno, especialmente nos trazer câncer de mama, então para mulheres é um lance super delicado. Ele é um conservante, ele acaba liberando toxinas no nosso corpo. Então, por isso, já muitos cosméticos não trazem alumínio ou vão te falar que eles trazem uma dose pequena. Qual é o problema, então, dessas doses pequenas? Porque um cosmético traz uma dose pequena, um outro outra dose, um outro outra dose, e você acaba colocando uma super dosagem em você, porque eles não estão considerando só o produto deles, né? Não estão considerando o montante do que a gente está colocando no nosso corpo. Um outro ingrediente que está aqui nessa lista é o triclosan, que é um antibacteriano e também um conservante, e que ele é altamente alergênico. Inclusive, foi proibido o uso dele nos Estados Unidos. Nós temos também o BHT e o BHA, ambos são usados pela indústria como conservantes e eles acabam inibindo a proliferação de micro-organismos que são benéficos para a nossa saúde. Nós temos os PEGs, a grande parte deles são alergênicos e eles acabam fazendo com que a nossa pele absorva impurezas e isso pode trazer um desequilíbrio do organismo. E as fragrâncias sintéticas, que são os conhecidos parfum, que nada mais é aquilo que quer deixar um cheirinho gostosinho para você, além de não cheirar mal, cheirar bem, só que isso pode ser muito alergênico. Então, esses foram alguns aí dos itens e dos motivos que eu comecei a não querer mais usar produtos sintéticos, principalmente o desodorante. Só que essa transição do desodorante, ela acompanhou muitas outras transições que eu fiz na minha vida, que foi começar a entender que o meu corpo faz parte da natureza, que o meu corpo é natural e que ele vai ter cheiro e que ele vai passar por uma série de processos e que eu estava colocando um monte de coisa que me contaminava sem ter consciência que essas coisas eram prejudiciais. Então, falando um pouquinho já da minha transição, quando eu comecei a tirar o desodorante, junto com isso eu comecei também com outras transições, inclusive com a transição da alimentação. E aí uma das coisas que mais acaba pegando para quem está fazendo a transição para o desodorante natural é porque no início, especialmente, você começa a ter um cheiro mais forte. Você estava um tempão da sua vida inibindo as bactérias, fazendo com que o seu organismo funcionasse de uma maneira totalmente diferente, e quando você tira, você vai ficar com o cheiro. E nós, falando assim da cultura, nós não só não queremos cheirar mal, como a gente quer cheirar perfume. Uma coisa que não é uma coisa natural. E que, inclusive, esses parfums que a gente usa tanto nos desodorantes, nos hidratantes, no perfume e outras coisas, eles são altamente alergênicos. Então, aí, os nossos níveis dos ites, rinite, todas essas alergias, elas podem vir por causa desses itens que nós estamos usando na nossa pele e que não está nos fazendo bem.
E aí, tendo consciência de tudo isso, eu comecei então a conhecer mais como era o meu corpo. E no começo, sim, acabava cheirando mais. E outra coisa que preocupa muita gente é a quantidade de suor, porque nós não queremos suar, né? Uma coisa que acontece principalmente com mulheres, e principalmente com mulheres que têm pelos, por exemplo, na minha adolescência não podia depilar com lâmina porque eu tenho alergia. Então eu acabava depilando com cera. E aí precisava crescer o pelo. Então o que acabava acontecendo era que se eu estivesse com uma manga curta com pelos lá há 10 anos atrás, eu era totalmente, né, 10, mais do que 10 anos atrás, olha eu revelando aí a idade, quando eu estava na escola, isso daí já faz uns 15 anos atrás. Então, uns 15 anos atrás, todo mundo me zoava muito e eu não tinha coragem de peitar isso daí. Então, o que acaba acontecendo com muitas pessoas, não só as mulheres, mas os homens também, por exemplo, que precisam usar roupa social, é que você precisa tapar toda essa região e você acaba não deixando ela respirar. E aí o que acontece é que a gente tá sempre com aquelas famosas pizzas e ninguém quer tá, porque nessa sociedade que nós construímos, nós precisamos nos distanciar o máximo da nossa humanidade, né? Então, nem vou falar isso só em relação à industrialização, que quer que nós sejamos, principalmente as mulheres, bonequinhas ali, sempre cheirosinha, sem nenhum pelo, sem nenhum suor, nem nada, como também espiritualidade, várias coisas. Então, uma das coisas mais importantes da sua transição, que vão deixar a sua transição mais leve, é você entender que você é humana, tá? E que você vai cheirar, e que você vai suar. E que tudo isso que você está colocando no seu corpo agora vai precisar ser limpo pelo seu corpo. Então, o começo da transição, ele é um pouquinho mais complicado sim. Mas, beleza, como fazer essa transição de uma maneira suave, que você realmente possa, inclusive, em algum momento, não precisar mais usar desodorante. E eu quero deixar aí eu nunca tive muito problema com desodorante, com cheiro e tudo. Mas a minha irmã tinha muito problema. E ela tinha que usar aqueles que eram, sabe, o clínico, supra-sumo. E a gente começou a nossa transição na mesma época. Então, esse vídeo surgiu a partir de uma conversa com a minha irmã que ela falou: eu não estou mais precisando usar desodorante muitas vezes, porque eu não cheiro mais. E o que aconteceu na minha transição e na dela? Nós paramos de consumir carne, eu parei de consumir tudo o que é animal e nós passamos a ter uma alimentação muito mais pautada em coisas naturais do que em coisas industrializadas. Isso não quer dizer que é uma coisa mais fit ou não. Quero deixar um exemplo. Eu como, por exemplo, hambúrguer e batata. Só que o meu hambúrguer é vegetal. Eu faço ele dentro de casa, sem usar produtos aí muito concentrados, químicos e tudo. Tempero ele com tudo natural, coisas assim. E a minha batata eu procuro fazer no forno, eu evito muita fritura. Em compensação, você pode estar comendo a coisa mais fit, que é uma barrinha de cereal, e essa barrinha de cereal está cheia de conservantes. Então, quanto menos conservantes, quanto mais natural, melhor. Pode ser pão, pode ser hambúrguer, pode ser batata, só que feita sempre de uma maneira que seja mais com ingredientes naturais. Então, ao invés de você usar, por exemplo, um caldo pronto ou, né, uma salsa, tô pensando em colombiano, um tempero pronto, você pega e corta os seus temperinhos e faz. E isso fez com que o cheiro do meu corpo começasse a mudar muito. Só que nós precisamos ter paciência, porque como eu falei anteriormente, no começo da transição, a gente vai cheirar mais e nós vamos suar mais. Então tem alguns produtos que são ali um meio do caminho e que ajudam muito. Eu, por exemplo, estou usando agora, desde março do ano passado, esse mesmo desodorante que agora vai começar a acabar, que é da Bonnie. Eles falam aqui que é um desodorante 97% eco-friendly, né? Ele é eco-friendly, 97% vegetal e mineral, não tem parabenos, não tem alumínio, não tem álcool, não é testado em animais, é de melaleuca e toranja. O problema para mim desse desodorante é que ele é na embalagem de plástico. Eu prefiro embalagens naturais. Eu não sou a pessoa de fazer cosmético ainda em casa, porque isso exige um pouquinho mais de vontade. Eu não tenho muita vontade, eu acabo comprando. Esse desodorante, por exemplo, é um bom exemplo porque ele tem ali vários ingredientes que vão te ajudar. E uma outra coisa que muitas pessoas usam na transição e que ajudam muito é a leite de magnésia. Então, a leite de magnésia é muito bom. Se você quiser um cheirinho, você pode colocar um óleo essencial. E eu acabo não usando tanto também porque ela vem no plástico e eu acabo preferindo embalagem de vidro. Esse daqui eu comprei porque foi quando começou a pandemia, foi o tempo que eu tive de passar
em um mercado e comprar esse que estava disponível. E depois tem outras coisas que você também precisa analisar quando você vai fazer a sua transição. Primeiro de tudo, você precisa ter paciência, né? Acho que eu já falei isso aqui. Você precisa ter paciência porque o seu corpo está se adaptando a um produto novo e ele está tirando todo aquele desequilíbrio e voltando para o equilíbrio natural dele. Só que tem alguns itens que às vezes, por mais que sejam naturais, para você não vai ser tão bom. Então eu, até começar realmente a me adaptar, eu experimentei uns 3 ou 4 desodorantes diferentes. E eu descobri que eu tenho alergia ao bicarbonato de sódio. Não é bem uma alergia, é mais uma sensibilidade, então se eu uso muito ele acaba queimando a minha pele e a minha axila ela é bem sensível, então eu vi que ele não era um bom item para mim. Então isso também vai fazer parte da sua transição. Recapitulando, né? Porque na verdade é muito fácil, a gente só precisa ter paciência. Primeira coisa, você precisa saber que sua transição para desodorante natural não vai ser só a transição para desodorante natural. Não adianta você usar desodorante natural e continuar consumindo um monte de coisa industrializada e continuar usando roupas que não te deixam respirar. Segunda coisa, comece às vezes por produtos que estão ali no meio do caminho. Então, esses produtos que já não tem alumínio, já não tem parabeno, trocar um antitranspirante para um desodorante ou leite de magnésia, que é muito bom. Terceira coisa é você entender que você é humana. Então, você vai começar a transpirar mais e você vai, às vezes, ter um pouquinho mais de cheiro, mas com o tempo isso vai diminuindo. E, inclusive, por exemplo, né, como eu comentei no começo do vídeo, hoje, em muitos dias, eu não preciso nem sequer usar desodorante. Ou eu tô sempre com uma roupa, né, quando eu tô em ambientes que são mais quentes, então eu tô sempre com uma roupa, assim, que me deixa respirar. Se eu vejo que tá começando com cheiro, eu vou, lavo e tá tudo certo. Ah, uma outra coisa que é muito importante para as mulheres é entender que os nossos ciclos menstruais fazem com que em alguns momentos a gente possa ter mais cheiro e em alguns momentos menos cheiro. Às vezes eu tenho mais cheiro em uma axila, menos cheiro em outra. E tem épocas que eu estou exalando mais cheiro e às vezes não. E isso também é incrível, porque você começa a perceber como que o seu organismo funciona e como que isso vai mudar, inclusive biologicamente, e isso é muito interessante, porque biologicamente falando, são épocas que a gente pode atrair mais, né, parceiros e coisas assim, ou não. E isso estou falando especialmente para as mulheres que não tomam anticoncepcional, né, porque o anticoncepcional ele interrompe a nossa ovulação, fazendo com que interrompa todo o nosso ciclo de hormônios e coisas assim. Então, quem toma anticoncepcional, se não toma continuado, menstrua, só que não vai ter essa variação de hormônios que faz com que a gente possa ter mais cheiro ou não, em algumas épocas. Então, eu espero que seja isso. É um vídeo para animar e falar da possibilidade e como que no início pode ser desafiador, mas como depois é maravilhoso, porque é uma libertação muito grande. Eu espero que você cada vez mais se conecte com a sua natureza, quem você é, e entenda que você não é uma boneca, que você não tem que ser perfeitinha e que dentro dessa humanidade, dentro do nosso cheiro e dessas coisas, está uma beleza e uma liberdade maravilhosa.